A nossa vida ela é muito feita de ciclos, né? E quando eu imagino assim os ciclos da minha vida, eu imagino várias linhas diferentes, com ciclos diferentes. E que significa que para eu chegar no próximo ciclo, eu preciso passar por esse ciclo, encerrar ele, para poder ir para o próximo. Eu não consigo imaginar eu vivendo esse ciclo e aí pulo sem ter concluído, né? Pulo para um próximo, pulo para um próximo. Eu não enxergo dessa forma. E eu realmente vivo isso. E eu estava refletindo sobre isso hoje de manhã e tive vários pensamentos, várias confirmações, inclusive fui lembrando de versículos bíblicos para embasar isso, né? Então, eu vou conseguir mostrar aqui com 3 versículos, estou me sentindo a pregadora. E aí eu fui tendo vários pensamentos, assim, várias reflexões e quero compartilhar aqui hoje com vocês. O que originou, né, esse meu pensamento de hoje é uma organização que a gente está fazendo aqui na nossa casa. E aí eu me lembrei da nossa última mudança. Eu moro nos Estados Unidos há 2 anos, 1 ano em Nova York, mas morei 1 ano em Atlanta. Então, quando a gente veio de Atlanta para Nova York, a gente passou por um mega encerramento de ciclo e hoje eu tenho consciência que se a gente não tivesse encerrado bem aquele ciclo, a gente não teria começado um ciclo novo aqui. E volto mais atrás ainda. Quando saímos do Brasil há 2 anos, a gente precisou realmente encerrar o ciclo de lá para viver um novo ciclo aqui. E o que ficou mais forte para mim nesse abertura e fechamento de ciclo é peso. Então, eu estava lembrando da nossa última mudança, né, de Atlanta aqui para Nova York, porque a gente não conseguiu trazer tudo que a gente gostaria de trazer. Então, quando eu penso nisso, eu enxergo peso, né? Então, a gente não conseguiu trazer tudo. A gente precisou deixar coisas para trás em Atlanta. E aqui eu estou fazendo uma analogia, mas de fato, a gente, para começar um novo ciclo, a gente precisa deixar coisas para trás, deixar peso para trás. E esse peso, é, tanto é físico, como o nosso ciclo, né, fechou lá e começou aqui, então a gente não pode trazer o peso físico de coisas que a gente gostaria de trazer, como também emocionalmente falando. Então a gente precisou olhar assim para nossa vida, no caso Brasil ou qualquer outra mudança, e falar assim, bom, isso aqui agora realmente vai precisar ser encerrado. E a gente quer encerrar da melhor forma. A gente não quer ficar olhando para trás. A gente não quer deixar um caminho aberto. Não, eu vou para os Estados Unidos, mas deixa aqui esse caminhozinho aberto. A gente não quis fazer isso e a gente quis realmente assim fechar as portas do ciclo passado para entrar de vez no ciclo presente. E aí, pensando nisso, eu fui lembrando, né, de alguns versículos bíblicos que é o que eu quero trazer para você. E eu torço para que esse vídeo chegue até pessoas que estão naquela fase assim de tomar uma decisão, querer uma mudança, né, na vida, e aí dá uns passinhos, mas aí volta para trás. Dá outros passinhos e fica se lembrando de como era antes. E com esse embasamento que eu vou dar, você vai entender que a palavra de Deus fala pra gente que para começar uma coisa nova, né, para viver um plano que Deus quer pra gente, ele quer que a gente deixe o que era velho para trás. Então eu vou começar com o primeiro, que é sobre a mulher de Ló. Tem até uma musiquinha de 3 palavrinhas do meu filho que fala da mulher de Ló, né? Eu queria que ele já entendesse o que é isso, mas ele vai entender na hora certa. Então, o contexto é que Deus ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades, mas ele resolveu salvar a família de Ló. E aí, a única coisa que ele pediu foi assim: não olhe para trás. Ou seja, vai, tô salvando vocês. Sodoma e Gomorra é ruim. Não quero que você nem olhe para trás. Deixa eu ver se é isso. O versículo diz exatamente assim, Gênesis 19, 17. Fuja por sua vida, não olhe para trás, nem pare em algum lugar. E aí, o que Deus queria? Vai e não fica desejando o que passou. Não fica olhando para trás, não fica se lembrando do que já passou. E quando a mulher de Ló olha para trás, é como se ela tivesse com o coração dividido. Então, assim, caramba, eu quero o novo de Deus, mas, sabe, aquilo ali era ruim, mas eu tenho um pouquinho apego. Deus não quer isso de nós. Ele quer assim, ó, vai. Eu tô salvando a sua vida, eu tô mandando você para o melhor lugar, para um lugar melhor.
Então, nem olha para trás. Porque se a mulher de Ló olhou, ela virou o quê? Uma estátua de sal, demonstrando ali, essa estátua de sal demonstrava sinal visível de quem se prende ao passado, não vive um futuro. Muito legal, né? E aí o outro versículo está em Lucas 9:62, que é o quê? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso para contextualizar, o arado é um instrumento, né, para arar a terra, e se o agricultor jogasse o arado, e aí ele ia andando, se ele olhasse para trás, desviava o caminho. Olha que gente, que legal. Eu amo isso. E aí, se olhar um pouquinho, desvia do caminho que Deus quer pra gente. E isso aconteceu, continuando aqui contextualizando, isso aconteceu quando Jesus chamou algumas pessoas para segui-lo e essas pessoas disseram assim: tá bom, Jesus, eu vou, mas espera aí, deixa eu só fazer não sei o que, deixa eu só resolver uma coisa aqui. E Jesus é muito claro que quando ele chama, ele quer foco total. Então, não é para eu me desviar, olhar para trás e me desviar, não. Jesus está me chamando, eu vou focar aqui nele, na frente. O que ficou para trás vai ficar para trás, eu não quero nem ver. E isso me lembra de quando eu vim aqui para os Estados Unidos há 2 anos. Que eu precisei realmente fechar os olhos para o que ficou para trás. Então, redes sociais de alguns amigos, de coisas, né, de onde eu morava, eu precisei realmente silenciar, eu precisei tirar do meu campo de visão, porque eu sabia que se eu ficasse olhando para o que passou, para como era a minha vida lá, para o que eu deixei lá, eu não ia conseguir focar na minha vida aqui. Então, hoje, claro que eu encontrei um equilíbrio em relação a isso, mas Deus é muito claro. Filho, vem. Ó, olha para mim e vem. Não olha para trás, não. Olha para mim e vem. É isso que ele quer de nós. E o próximo exemplo bíblico, embasamento bíblico, está em 1 Reis 19:21, que é quando Eliseu queima os bois e os aparelhos. Então, contextualizando aqui, Elias chama Eliseu para ser o seu sucessor. E Eliseu não só aceita, como ele queima o seu passado. Então ele queima todos os bois, ou seja, o seu sustento, não tem como ele voltar sem sustento, e ele queima os aparelhos, que eram os instrumentos de trabalho dele. Então ele queima todas as opções de voltar para a casa dele, né? Ele vai olhando só para frente. Então com isso a gente conclui que realmente para viver um novo de Deus, a gente precisa deixar o que era velho para trás, a gente precisa encerrar ciclos. A gente precisa ser desapegado também. Passou. Deus tem mais para mim. Sabe uma coisa que eu estava lembrando agora? Crer que Deus vai prover de novo também foi uma das coisas que eu linkei com isso. Porque às vezes a gente tá num ciclo bom, só que Deus quer o melhor ainda pra gente. E aí a gente tá nesse ciclo bom. Aí fala, mas como é que eu vou encerrar? E tudo que eu conquistei, vou deixar para trás? Como assim? Como assim? Crendo que Deus, se ele proveu uma vez, ele vai prover de novo, e de novo, e de novo. E se esse ciclo que você precisa encerrar para abrir um novo realmente for o que Deus quer para você, não tenha dúvidas alguma que ele vai te dar todas as ferramentas para você viver esse ciclo novo. Ah, então quer dizer que não vai ser difícil, que vai ser muito bom? Não, não existe isso. É bíblico também. No mundo tereis aflições, ponto. Essa é a maior verdade de todas. Mas Deus vai estar ali do nosso lado, dando as ferramentas que a gente precisa, mostrando o caminho, direcionando, abrindo os nossos olhos para que a gente entenda que esse ciclo está nos fazendo crescer, está nos fazendo progredir e está nos levando a próximos ciclos que são bons. Quer dizer, às vezes a gente precisa passar por um ciclo de vale, e aí o próximo pico é mais alto, depois um vale, é assim. Já me acostumei. Então é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Queria finalizar com uma pergunta. Deixar você pensando aí. Se quiser me responder aqui nos comentários, vai ser ótimo. A pergunta é: o que você precisa queimar, deixar para trás, não olhar mais para trás, para poder viver o novo de Deus? Me conta. Isso é extremamente abrangente. Eu estou numa situação, você pode estar em outra, outras pessoas em outra. O importante é que a gente entenda que realmente ciclos novos só se abrem quando os antigos se fecham.